Olá galera, aqui é o Gilberto Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para entregar para você o seu passaporte para a fluência. Eu quero falar com você hoje sobre falhar no seu planejamento é a mesma coisa que planejar falhar. Essa é a frase dos americanos e eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas, falhando no seu planejamento de falar inglês. E a razão é bastante simples. Eu moro em São Paulo e a estrada que eu usaria para ir para o Rio de Janeiro, é a principal estrada, teria uma outra opção, mas a principal estrada seria a Dutra. Então vamos imaginar que eu quero ir para o Rio de Janeiro, a estrada que eu vou pegar é a Dutra. Se eu pegar a Anchieta, que é uma estrada que vai para o litoral aqui de São Paulo, eu estou pegando a estrada errada. Então eu não posso pretender pegar a Anchieta com a intenção de ir para o Rio de Janeiro. E se eu fizer isso, uma das coisas que vão acontecer é que eu vou parar no lugar errado. E isso aconteceu recentemente com um amigo meu, ele se mudou para São Paulo há pouco tempo e ele queria ir, ele precisava pegar a Dutra e curiosamente ele precisava pegar a Dutra, mas ele acabou pegando a Anchieta, por um erro, por um engano dele, né? Apesar da gente ter ensinado para ele, e ele acabou chegando no lugar errado e depois teve o processo de correção e acabou chegando depois do que ele havia planejado, aonde ele precisava chegar. É daí que nasce essa expressão dos americanos, que se você falhar no seu planejamento, você é a mesma coisa que planejar falhar. No que isso é importante? É uma das coisas mais malucas do planeta quando nós olhamos para as escolas de inglês no Brasil. Nós vemos escolas, eu tenho escolas que planejam, elas falham tão gigantescamente no planejamento que olhando de fora eu já sei que isso não vai dar certo. Infelizmente, nós não estamos falando só de escolas de inglês. Às vezes eu vejo, por exemplo, as pessoas se apaixonando por métodos errados na hora de ensinar as pessoas a aprenderem a fazer alguma coisa. Eu quero dar alguns exemplos para você. Hoje eu visitei uma empresa que realmente é um sucesso na área de educação. Eles não trabalham com o inglês, mas trabalham com uma metodologia muito próxima da Accelerated Learning, que é a metodologia que nós trouxemos para o Brasil. Então, uma empresa que tem um sucesso fantástico na área de educação. E nós conversávamos a respeito de o quanto nós temos que nos preocupar no nosso planejamento com o resultado, com o objetivo, com atingir um resultado esperado para o aluno. Eu tenho uma frase que eu uso num livro online que a gente tem, chamado Passaporte para a Fluência, eu vou falar dele com você depois, e eu falo que as companhias aéreas planejam pousar todos os seus aviões. Todos os seus aviões. O índice de falha de 1 em 1 milhão seria corretamente considerado uma tragédia. Mas se você encontrar uma escola de inglês no Brasil, que esteja produzindo resultado para 20% dos seus alunos, 20%, ela seria considerada um sucesso absoluto. E é isso que a gente não pode aceitar. É isso porque o resultado que as escolas de inglês estão trazendo aqui no Brasil é que 2 de cada 100 alunos estão conseguindo atingir o objetivo de falar inglês. Então é um resultado de 2%. Olha só que coisa maluca, se eles dobrarem, olha, nós tivemos um aumento de 100% nos nossos resultados em 2016. Eles foram de 2 para 4 alunos em cada 100 e isso continua sendo completa e absolutamente ridículo. E eu quero falar para vocês de 3 modelos de escolas de inglês que estão aí no mercado. O primeiro, e é o mais grave de todos, esse é o mais grave, são escolas que têm os seus modelos centrados na gramática. Então, o que eles querem fazer? Eles ensinam gramática. E a gramática é uma maldição que acompanha o Brasil.
É a gramática. Se eu fosse ministro da Educação por 3 dias, só 3 dias, e eu pudesse assinar um decreto que ia mudar a história do inglês aqui no Brasil, ia transformar o Brasil, que é o país que mais tem escolas de inglês no mundo. O Brasil é o país que mais tem escolas de inglês no mundo, mas é o país que proporcionalmente menos fala inglês. Nós estamos atrás de países como Sri Lanka, Costa Rica, Equador. Nós estamos atrás da Argentina, gente. Isso não dá para aguentar. Nós estamos atrás da Argentina. E a razão principal é porque nós ensinamos gramática. E a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. Então, nós precisamos banir. Eu não sou ministro, eu não consigo fazer isso, mas você consegue fugir das escolas que utilizam gramática. Foge, corre, põe fogo nos seus livros de gramática, sabe? Faz uma fogueira e põe fogo. Não dá para os seus inimigos o seu livro de gramática, porque não seria justo com eles. E eu estou falando uma coisa para você, gente, de verdade, não vai doar o seu livro de gramática para a biblioteca, porque ele vai fazer mal para alguém. Então, parece que eu estou falando uma coisa muito ruim, mas põe fogo no seu livro de gramática, porque aí você tem certeza que ele nunca mais vai fazer mal a ninguém. Porque a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. Você está diante de um americano, pensando se você usa o verbo to be ou o verbo auxiliar, vai fazer você gaguejar. Porque você está pensando no inglês. O que eu uso aqui? E não pensando em inglês. E é isso que tem estragado o Brasil. A gramática faz a gente pensar na parte, não no todo. A gramática faz a gente se concentrar no obstáculo e não no objetivo. Então, a gramática é a maldição que impede o Brasil de falar inglês. Mas nós temos uma segunda coisa acontecendo, tá bem? Nós estamos criando um novo analfabetismo em inglês no Brasil. É um novo analfabetismo. Analfabetismo. Esse aqui é novo. Só tem no Brasil. Você já ouviu pessoas que dizem assim, olha, eu não falo inglês, mas eu entendo? Gente, isso está errado. Está errado. Por quê? Como é que foi? Você aprendeu a falar inglês com os olhos, então? Então, o que você aprendeu é... Então, eu leio inglês e isso me faz entender inglês. E você não vai aprender a falar inglês com os olhos. Você não vai aprender. Você vai aprender a falar inglês com a sua boca. E se você está aprendendo a falar inglês com os olhos, nós estamos criando no Brasil um novo tipo de analfabetismo. E eu explico isso melhor. Por exemplo, se você nasceu aqui no Brasil e você não sabe ler e escrever, você não sabe ler e escrever. Sabe o que você sabe fazer? Você é analfabeto. Se você não sabe ler e escrever, você é analfabeto. Concorda nisso comigo? Agora imagine o seguinte quadro. Você chega aqui numa empresa, aqui no Brasil, você nasceu aqui, vamos imaginar que você chega aqui e fala assim numa empresa, olha, eu não sei nem como você faria isso, tá? Mas vamos imaginar uma situação, eu não sei falar português, mas eu entendo e leio, por exemplo. Ou eu não sei falar, não sei ler, né? Mas eu entendo. Ó, eu não sei falar, não sei ler, não sei escrever, mas eu entendo. Pronto. É um analfabetismo que não existe em outra parte do mundo, é um analfabetismo que não existe em outra língua do mundo. É um analfabetismo que é uma exclusividade brasileira. E nós estamos vendo esse novo modelo de alfabetismo sendo incentivado no Brasil. Uma forma, eu não entendo, eu não falo, mas eu entendo. É uma novidade brasileira. Existe uma terceira forma que vai falar de frases, entendeu? Ah, não, mas se eu falar frases, eu vou conseguir falar inglês. O grande desafio, para mim, o grande desafio das frases é que você vai ficar tão
scriptado dentro de um universo tão scriptado, tá? Que você não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Se as pessoas estiverem fora daquela frase, você não vai conseguir se comunicar com elas. E eu não sei se você assistiu o filme Guardião das Galáxias, né? E no filme Guardião das Galáxias tem lá uns heróis, né? E tem um deles que é uma árvore. Ele é uma árvore e a única coisa que ele sabe dizer é I'm Groot. Nós estamos sendo atacados. I'm Groot. Nós precisamos acertar os inimigos. I'm Groot. Nós vamos morrer. I'm Groot. Não importa o que você disser para ele, ele responde a frase que ele sabe. A única coisa que ele sabe falar é I am Groot. E isso faz, quando você só tem um núcleo de frases, e você tem um número de frases que você conhece, e é só isso que você tem, isso faz com que se aplique a você aquela metáfora, né? Quando a única coisa que você tem na sua mão é um martelo, todos os problemas que aparecem, você pensa que é prego. E tudo que aparece é prego. Se a única coisa que você tem é um martelo, então, para tudo que for acontecendo na sua vida, para tudo que for acontecendo no seu entorno, tudo que você vai responder é I'm Groot. Por quê? A frase está lá nas frases que você conhece. Então, a minha visão é de que isso aqui está acabando com o Brasil. E tem novos modelos nascendo, mas que não vão resolver o nosso problema. Essa, para mim, é a razão do Brasil não estar falando inglês. E se você me perguntar, e aí, Gilberto, qual é o caminho que nós precisamos seguir? Então, o caminho que nós precisamos seguir para vencermos esse problema não foi criado por mim, tá bem? Não foi criado por mim. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de um método que trabalhe com a sequência perfeita. Nós chamamos que é ouvir, falar, ler e escrever. Essa é a sequência perfeita. Se você olhar, foi assim que as crianças aprenderam. Primeiro, quando criança, nós aprendemos assim. A primeira coisa que a gente aprendeu é ouvir. Depois a gente aprendeu a falar. E nós aprendemos isso aqui com os nossos pais. Depois nós fomos para a escola aprender a ler. E aí a gente foi aprender a escrever. Isso é o que nós fomos fazer. Depois, número 2, né? Então, gente, essa é a sequência. Nós fomos construídos assim por Deus. Então, nós fomos planejados para funcionar dessa forma. Inverter essa sequência, ou só trabalhar com uma parte dela, significa nos violentar como seres humanos. O que a gente vê, as escolas de inglês tentando ensinar gramática com seus livrinhos de inglês, é que elas querem ensinar inglês para você com os olhos. Quando você vê um método que trabalha, onde você vai? Você não vai falar, mas você vai entender, é porque ele está tentando fazer você aprender inglês com os olhos. E eu tenho que dizer para você que isso não vai funcionar. Eu tenho que dizer para você que isso não vai funcionar. Número 2, uma vez que você tenha a sequência perfeita, você precisa trabalhar com um método que seja focado na conversação. E o que eu quero dizer para você? Nós vamos fazer um input, assim que deveria ser, de 2.000 palavras. Quando a gente coloca 2.000 palavras para dentro do seu computador e elas entraram, nós sabemos que essas palavras entraram, elas têm que sair. Então, nós vamos fazer um output. Tá? Então, entrar, put, colocar para dentro, output, colocar para fora, as 2.000 palavras, ok? Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, trabalharmos na sequência perfeita, imputarmos, colocarmos para dentro 2.000 palavras e nós vamos fazer sair 2.000 palavras. E olha só que coisa curiosa, olha só que coisa fantástica, olha como Deus é top, né? Ouvir, input ou output? Ouvir é input. E aí depois o que você faz? Falar é output. Ler
ler é input, estou colocando para dentro. Escrever é output, estou colocando para fora. É isso que vai fazer você dominar as 4 habilidades de comunicação. E, número 3, nós estamos nos baseando numa teoria do TOEIC. Test of... A hora que eu fui falar, eu vi que estava errado, né? Então, Test of International Communication, Test of International English Communication, ok? TOEIC. Test of English International Communication. Ok, se eu estiver errado, depois você... Mas é o TOEIC. TOEIC, ok? Então, você fazer esse teste é o teste que mostra, não frases, ele mostra o seu vocabulário. Então, se você tiver um vocabulário pequeno, você pode exercer uma função operacional na empresa, como recepcionista, office boy, entregador. Se você tiver um vocabulário médio, você pode exercer uma função executiva na empresa. Executiva, ok? Você pode ser um assistente, um gerente. E se você tiver um grande vocabulário, você pode exercer uma função de liderança ou estratégica. Falando de negócios estratégicos. Então, aqui você pode ser um diretor ou o próprio CEO da empresa. Então, o que vai fazer a diferença da posição que você vai ocupar é o vocabulário que você tiver. E esse teste é um teste que é aplicado pelas maiores empresas dos Estados Unidos. O TOEIC é um teste feito pelo governo dos Estados Unidos. É uma empresa de capital misto, né? Então é uma empresa do governo dos Estados Unidos, mas de capital misto. Seria como... Não é um bom exemplo nesse momento que ela está vivendo, mas seria como a nossa Petrobras, né? Que é uma empresa de capital misto. Ela é do governo e também ela é uma empresa privada. Então o TOEIC ele obedece a esses critérios. Mas é um teste reconhecido, é o teste mais ousado no mundo corporativo. E ele não vai medir quantas frases você tem, ele vai medir sua habilidade de comunicação. E é isso que vai fazer a diferença. Então, eu quero fazer um convite para você, né? Quero fazer um convite para você se aprofundar nesse tema, né? Porque nós desenvolvemos um programa aqui no Brasil, esse programa chama um material que eu fiz para que você conheça tudo isso e se aprofunde mais ainda. Esse material se chama o Passaporte para a Fluência. Nesse passaporte eu quero falar de algumas coisas com você, especificamente sobre metodologia, sobre uma metodologia que vai fazer a diferença para você, uma metodologia que trabalha com ouvir, falar, ler, escrever, uma metodologia que vai te explicar detalhadamente por que você precisa saber as 2.000 palavras, uma metodologia que vai te preparar para que você atinja esse nível primeiro, mas esse nível aqui para você de exigência do TOEIC. Nós queremos que você esteja pronto para viver no mundo estratégico, no mundo de liderança, não um inglesinho meia boca que não vai permitir que você esteja levando a sua vida, a sua carreira para o próximo nível. E a gente tem tudo isso passo a passo, detalhado para você de como você pode aprender isso no Passaporte para a Fluência. Ali eu quero te mostrar detalhadamente o que você faz com 300 palavras, o que você faz com 500 palavras, o que você faz com 1.000, 1.500, 2.000 palavras. A gente poderia ir além, mas eu parei em 2.000, que é uma proposta onde você já é considerado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Ministério da Educação dos Estados Unidos, você já é considerado uma pessoa fluente. Então eu me aprofundo ali em cada coisa que você pode fazer à medida que você avança na construção desse vocabulário. Então, fica aqui agora o meu convite para você clicar na nossa página aqui. Você vai clicar e você vai ser direcionado para uma página onde você vai poder adquirir o seu passaporte para a fluência. Já é um dos maiores best-sellers da internet brasileira, já é um dos maiores sucessos do mundo de educação online, porque nós temos feito a diferença. E eu vou falar para você, nós temos ajudado no Brasil, nos últimos
quase 20 anos, 39.062 pessoas, de acordo com a última contagem. A gente atualiza esse número, às vezes trimestralmente, para que a gente não fique mudando ele todos os dias, né? Mas 39.062 pessoas. E se você perguntar, Jober, qual é o seu maior segredo? O nosso maior segredo é que quando eu conheci um método que prometia que eu podia falar uma nova língua em 8 semanas. Vi esse método no livro Revolucionando o Aprendizado, da doutora Janete Voss, um best-seller mundial que vendeu mais de 10 milhões de cópias. E uma das cópias em português, na época eu não falava inglês, caiu nas minhas mãos. E ali eles falavam que eu podia aprender uma nova língua em 8 semanas. Eu ousei acreditar. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção e talvez eu ousei acreditar porque eu precisava desesperadamente falar inglês e eu já tinha fracassado estrondosamente, já tinha repetido de ano na escola por causa de inglês, já tinha tentado uma escola de inglês para aprender a falar e 2 professores particulares e nada, mas eu já tinha ficado desempregado porque eu não falava inglês. Então eu precisava resolver isso na minha vida de uma vez por todas. Mas a primeira coisa que eu aprendi a aprender. Então eu aprendi a aprender. Eu aprendi como utilizar a sequência perfeita a meu favor. Eu aprendi quais eram as 2.000 palavras e como eu ia usar essas palavras, porque eu podia ir medindo o meu progresso ao longo do tempo. Entendi que dependendo do meu vocabulário, eu poderia fazer ou deixar de fazer algumas coisas, mas outras coisas mais. Eu entendi como meu cérebro funciona, entendi como um método adequado, como transformar o meu cérebro, a minha força para o aprendizado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender como aprender. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Na verdade, essa foi a segunda. Primeiro, descobri qual é o meu estilo individual de aprendizado, mas nós não vamos falar disso hoje. A segunda foi aprender como aprender. E aí eu estava pronto para falar em inglês. E é isso que eu quero entregar. O meu caminho é dar para você nas suas mãos esse gigantesco passo para colocar você na direção de falar inglês. É por isso que eu disse que eu estou aqui, para entregar para você o seu passaporte para a fluência. Entra aí, clique e você vai conhecer esse material que nós fizemos especialmente para você. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.